Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind Headphone e hoje eu vou trazer para vocês o review de um in-ear Bluetooth bem interessante no Force Beolite 3. A NuForce, na verdade, é o braço de áudio da Optoma, aquela fabricante de projetores. Eu só descobri isso agora quando eu fui fazer essa avaliação, e fui fazer uma pesquisazinha rápida. E eles têm uma linha bem interessante de produtos, para som com DACs, amplificadores, pré de fono e alguns fones de ouvido. Alguns desses fones de ouvido são Bluetooth, mais voltados para o esporte, e é o caso desse fone que eu tenho aqui, o Beolite 3. Ele foi enviado pela Gearbest, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você esteja interessado, e ele custa mais ou menos R$300, assim, um pouquinho mais, dependendo aí da cotação do dólar. Então ele é um in-ear Bluetooth mais ou menos barato. Bom, o pacote é bem simples, na verdade. Você tem só o fone, 3 pares de ponteiras, sendo que um par é de spin fit, mas são meio que elas têm duas seções assim, e elas são até mais propagandeadas, mas eu não gostei muito do resultado, e outros ponteiros normais, e um saquinhozinho de transporte de nylon, de neoprene, parece. Ele é legal, assim, uma forma bem conveniente de você transportar o fone, mas não é uma coisa que protege muito ele, assim, só de arranhões e tal, não de pressão. E a qualidade de construção é boa, assim, é bem legal. Ele é feito todo de plástico, mas ele mistura aí uma textura mais emborrachada com uma textura meio metalizada, só que eu tenho algumas reservas. Em primeiro lugar, ele é bem grande, assim, ele não é um in-ear muito pequeno. Por exemplo, o Huawei AM13, que é um outro in-ear que eu tenho aqui, ele fica bem mais bem posicionado nas orelhas. O Beolite 3 ele fica bem para fora, assim, tem um corpo realmente significativo. Mas não é nada assim gritante, é só um detalhezinho estético. Agora, o que me incomoda um pouquinho mais é que o bocal de saída do som ele é um pouquinho mais largo do que o normal, então dependendo de como ele estiver inserido, ele pode incomodar um pouquinho. Esse é um detalhe bem pequeno, porque conforto é muito pessoal, assim, eu sou muito sensível com esse tipo de coisa, com conforto com in-ears, assim, muita coisa, é muito fácil que fones in-ears me incomodem, e o Beolite 3 não é que ele incomode em muitos casos, mas de vez em quando isso acontece. Ele tem um detalhe interessante, que eu tenho visto cada vez mais em in-ears Bluetooth, que são 2 ímãs, na parte externa dele, que faz com que você possa meio que deixar ele solto em volta do pescoço, aí um lado junta com o outro, e aí ele fica com menos risco de cair. Isso aí é bem legal nele. Agora, o que eu não gostei muito foi o fato dele ter toda a parte do circuito Bluetooth, bateria, os controles e tudo mais, só de um lado. Foi mais ou menos o que aconteceu com o cabo Bluetooth da KZ, que eu testei, a primeira versão, vou deixar o link aqui em cima se você quiser ver essa avaliação. E aí acaba que ele fica meio que caindo um pouco, assim, o peso fica mal distribuído, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda. Ele até tem aquele negocinho, aquele clipezinho de plástico que é pra você meio que encurtar o fio que fica sobrando, mas como ele tem esse problema, quando eu meio que vou virar a cabeça de um lado, ele meio que prende um pouquinho. Eu tô sendo chato aqui, mas é uma coisa que me incomodou um pouquinho, Eu acho que existem soluções melhores físicas para fones de ouvido Bluetooth. Agora, o que não é chato é a duração de bateria, que é muito boa, ela chega a quase 10 horas, dependendo do uso, o que é muito bom para um fone desse tipo, e a classificação IPX5, que faz com que ele seja resistente a suor, chuva, por exemplo, assim, água num grau mais simples, assim, óbvio, você vai mergulhar o fone, mas assim, um uso mais normal aí, você pegar uma chuvinha, suar para usar exercício e tal, isso não vai apresentar problemas. E a conexão Bluetooth é muito boa também. Eu até tive um engasgozinho ou outro em algumas ocasiões, mas foram situações raras, assim, nada que atrapalhe o uso, assim, parear foi muito fácil, e quando eu digo engasgo é aquela coisa assim, de aquela pausa de 1 milissegundo de vez em nunca. Então, não tem do que reclamar nesse aspecto. Agora vamos falar sobre o som. O Beolite 3 tem, em sumo, uma sonoridade que eu considero muito agradável, assim, acho que essa é a melhor forma de eu colocar aquilo que ele me apresenta. Ela pode sim ser um pouquinho escura em alguns casos, mas talvez essa seja justamente a característica que faz com que ele tenha essa sonoridade mais suave e que faz com que ele seja muitas vezes a minha escolha com meus deslocamentos diários, Quando eu não quero um fone Bluetooth, frequentemente eu acabo optando pelo NuForce Beolite 3. Então, assim, começando pelos graves, eles são mais fortes sim, assim, não são graves que eu considero tão equilibrados, ou comedidos, eles são graves mais fortes, mas não é nenhum incremento exagerado, é um desempenho bem agradável nesse aspecto, assim, que eu acho que condiz muito com a proposta do fone. Cara, a realidade é que assim, você vai ouvir na rua, você vai ouvir no metrô, você tem uma quantidade muito grande de baixas frequências assim, no ambiente, e um fone com uma resposta de graves incrementadas é justamente o que faz com que você consiga ter, no final das contas, uma percepção de equilíbrio nesse ambiente. É diferente você escutar num ambiente silencioso em casa. Então, eu gosto do que ele traz nos graves. Eu gostaria sim que esse boost fosse mais localizado nos subgraves, mas
é bem competente essa região, assim, tem boa textura, sabe, tem bom detalhamento. Claro, não são os melhores graves que eu já ouvi, assim, tem caseiros que tem um desempenho melhor, né, por um preço menor, mas eu tô falando de um in-ear Bluetooth e para isso eu gosto muito da maneira como o Beolite 3 me apresenta os graves. Os médios, eles são para os meus ouvidos bem lineares também, eu acho que não escuto nenhum pico, nenhum vale significativo. Mas aqui eu ouço alguma sensação de faltar a última gota de transparência, assim. Eu acho que ele é um fone com essa sonoridade um pouco mais escura, um pouco mais nebulosa. De novo, sabe, isso é uma questão de preferência e eu acho que é justamente o que faz com que ele seja uma experiência bem suave, então isso não me incomoda. Até porque, como eu falei, ele é linear. É só a sensação de que você não está escutando os últimos detalhes, assim, você não está enxergando tão fundo assim na gravação. Mas, de novo, nada que me incomode, pelo contrário, isso compõe a personalidade dele. Ele não tem, claro, uma espacialidade tão incrível, né, esse detalhamento tão incrível, mas, cara, né, o quanto você pode esperar isso de um fone desse tipo, dessa faixa de preço, e, né, isso pode, no final das contas, acabar criando uma sonoridade que é mais do teu agrado. O que eu já considero um pouquinho mais um defeito é o desempenho dos agudos. Em termos de presença, eles são muito bons. Eu gosto do quanto, assim, da maneira como eles estão posicionados dentro do espectro, né? Eles não têm presença para os meus ouvidos nem de mais nem de menos, mas eu acho que é uma área em que falta um pouquinho de refinamento. Parece que aqui você escuta um pouco melhor a compressão dele, assim, pelo fato dele ser Bluetooth. Isso é uma interpretação minha, pode ser que eu esteja falando besteira, mas, por exemplo, ele não tem aptX, então talvez essa compressão esteja aparecendo nos agudos e aí as coisas meio que se embolam um pouco. De novo, a presença é boa, é só assim, em termos de qualidade, você vai escutar uma gravação que você quer muita definição nos agudos, as coisas meio que se embaralham um pouquinho no Beolite 3, mas nada demais também. Bom, concluindo, esse é um daqueles casos em que, assim, se eu for parar para dissecar cada característica dele, talvez pareça que ele seja um fone não tão bom assim, mas isso não é verdade. Claro, não é como o HD600, né, que é um fone que eu acho que é um caso clássico disso, que meio que o todo é muito maior do que a soma das partes, mas o NUFORCE Beolite 3 é um pouco isso, assim, ele tem uma sonoridade que para os meus ouvidos é muito agradável, assim, que, cara, se encaixa com qualquer gênero musical, sabe? É aquele fone que eu não fico pensando, eu fico dissecando, sabe? Eu não fico pensando, tipo, isso aqui podia estar assim, isso aqui podia estar assado. Meio que não tem nada aqui que incomode, sabe? Você tem simplesmente um desempenho honesto, relativamente natural, sabe? De boa qualidade e que entrega o que eu preciso para o uso que eu faço dele com 99,9% das gravações, sabe? Dos gêneros musicais que eu escuto. Ele acaba sendo aquele fone bem, assim, de você, cara, comprar, botar, esquecer e é isso aí, sabe? Ele é barato, ele é resistente, ele é conveniente, né? Você tem aí uma coisinha ou outra, né? Física, como eu falei, sabe? Até de som, se você realmente tiver naqueles dias mais chatos, mas para a maior parte dos casos ele é simplesmente um fone muito competente que eu gosto muito de usar. Então é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.